Oi, amigos, amigas do Facebook, do Twitter e do YouTube. Eu sou Ernesto Albuquerque, médico pediatra, voltando a conversar com vocês dentro do nosso quadro Médico Repórter, que a gente apresenta na rádio Cidadania FM. Hoje eu vou falar alguns detalhes a respeito de novidades em vacina. São fatos novos que o esquema oficial de vacinas passou a adaptar, passou a implementar. Eu acho que é importante a gente dividir esses conhecimentos com todos os amigos aí que estão no nosso Face e no nosso Twitter também, no nosso YouTube, ok? Por exemplo, esse esquema de vacina oficial já tem 40 anos de idade e foi um grande avanço. O Brasil hoje tem um esquema de vacinas bastante avançado, comparando com outros países, inclusive, se leva muito a sério essa questão de vacinação no Brasil. Não atinge ainda as metas ideais, mas com certeza nós tivemos nos últimos anos muitos avanços. Por exemplo, nesse material que eu vou transmitir para vocês, por exemplo, está muito bem definido que duas doenças nós conseguimos controlar, que é o tétano e a poliomielite. Sarampo agora está aparecendo alguns casos, principalmente no norte do país, em razão da situação da Venezuela. Mas sarampo também era outra doença que há muito tempo a gente não via aqui, principalmente entre nós. Mas algumas coisas mudaram no calendário de vacina, e uma delas é a questão da hepatite A e também da tetraviral, que tinham como idade máxima 2 anos. E agora o governo, o Ministério da Saúde, resolveu ampliar para 5 anos de idade o período de vacinação contra a hepatite A e contra a tetraviral. O que é a tetraviral? Cachumba, rubéola, sarampo e catapora. Então, não é só até 2 anos, mas prolongou-se até 5 anos. Então, tem muita criança que a gente percebe que não tomou vacina, por exemplo, de hepatite A ou catapora, e a criança já está perto de 4, 5 anos agora, tem o direito também de tomar essas vacinas nesse período aí. Isso eu estou falando em termos de calendário oficial, né? Em clínicas particulares, como a gente mesmo faz vacinas, por exemplo, a gente às vezes tem um calendário mais flexível do que esse. Essas determinações são importantes que vão favorecer a maioria da população dentro do calendário oficial. Outra mudança interessante também foi a ampliação das recomendações da vacina HPV, que é o papilomavírus, que passou a ser indicada para homens e mulheres que têm o vírus HIV, de 9 a 26 anos de idade. Então, ampliou-se a data, dando o período de aplicação, dando oportunidade às pessoas que têm HIV de 9 a 26 anos para tomar a vacina HPV. E também para transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea, ou mesmo pacientes oncológicos. Também passam a ter esse direito de tomar essa vacina aí, que é do HPV. Assim também, como de rotina, foi ampliado para meninos, era aplicado só em meninas de 9 a 13 anos, agora meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos também tomam de rotina a vacina do papilomavírus, ok? São ampliações de faixas de idade aí para se tomar vacina que vem a beneficiar muito mais gente. Com relação à meningite C, tem uma novidade também. A meningite C passou a ter reforço até os 4 anos de idade, antes era em torno de 1 ano esse reforço, até 4 anos de idade, e foi ampliada para adolescentes com reforço entre 12 e 13 anos. Então, a criança adolescente ou pré-adolescente de 12 e 13 anos podem tomar também a vacina contra a meningite C, que é uma das meningites meningocócicas mais comuns, ao lado da meningite meningocócica tipo B, que a vacina ainda não foi implantada na rede pública da meningite B, em razão do fato de ser uma vacina bastante recente e ainda com um valor um pouquinho exagerado, um pouquinho alto. Com relação à vacinação de adultos, houve também uma mudança importante com relação à vacinação de gestantes. A vacina DTPA, que é a difteria, tétano e pertussis acelular, que é aplicada
em gestantes, para evitar que a criancinha recém-nascida possa ter o risco de ter coqueluche, que é tosse comprida, uma doença que está voltando, era recomendada da 27ª até a 36ª semana de gestação. Passou a ser recomendada a partir da 20ª semana de gestação. Então, a partir de 20 semanas de gestação, a mãe já tem o direito, na rede pública, de tomar a vacina DTPA, que é difteria, tétano e pertussis, ou dose comprida acelular, que é aquela vacina que dá para fazer até mesmo em adultos, né? Que aquela comum do posto não pode ser feita em criança até no máximo 5 ou 7 anos de idade. Outro fato também que mudou um pouquinho, né, é com relação à tríplice viral para adultos. Teve uma mudança em seus 2 esquemas. No esquema de dose única, a vacina passou a ser administrada dos 30 aos 49 anos. Essa vacina é para difteria, é para sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral. Então, passou de 30 a 49 anos, em dose única, e no esquema de 2 doses, a segunda dose, que era recomendada até os 19 anos, agora é recomendada até os 29 anos. São mudanças importantes no calendário vacinal. E outra vacina que era mais ou menos, ninguém dá muita importância, agora estão dando, é da febre amarela, né? A febre amarela teve muita mudança, passou a ser dose única a partir de abril de 2017, e agora estão fracionando a vacina, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, é da dose fracionada. E tem trabalhos que estão mostrando que mesmo a dose fracionada dá uma proteção em torno de 8 anos. Se tomar a dose integral, aí a vacina é para a vida toda. Então, quem tomou a vacina, fique tranquilo que tem proteção contra a febre amarela. É aplicada normalmente aos 9 meses de idade, nas crianças, e essa vacina tem que ser, dos 9 aos 2 anos, tem que ser integral, não pode ser fracionada. Nas demais idades, nesse momento de epidemia, ou de casos aparecendo aí, preocupando bastante, elas são aplicadas, fracionadas a partir dos 2 anos de idade. Outra doença que andou aparecendo aí, que ninguém falava mais, e a vacina é muito eficiente, é a difteria. Também no norte do país, teve casos confirmados de difteria, lá no norte brasileiro, na Colômbia, República Dominicana, Haiti e República da Venezuela. Portanto, outra doença para esquentar um pouquinho a cabeça de todos nós, né? No diagnóstico e no tratamento, que é uma doença que há muito tempo a gente não via. Eu vi difteria quando eu passei no Hospital Emílio Ribas, na década de 70. Depois não vi mais, realmente desapareceu a difteria. Dizem que agora no norte do país ela está reaparecendo, como o sarampo também está reaparecendo. Então, vacinação é uma coisa muito séria, né? E outro recado desse material que nós estamos nos baseando para fazer essa conversinha com vocês, uma campanha que foi feita por um laboratório farmacêutico aí, que catapora é coisa séria e pode deixar marcas. Então, aquela ideia que catapora é uma doença tranquila, que precisa a criança ter, não existe mais. É necessário vacinar, porque de vez em quando a gente tem cataporas gravíssimas com risco de morte, inclusive, para as crianças. Então, crianças e adultos, né? Então, não podemos deixar de vacinar quem não teve catapora, tomar, sim, a vacina de catapora. E a hepatite A, que é outra doença em criança, principalmente de boa evolução, de vez em quando, em crianças, mesmo, principalmente adultos, às vezes tem complicações seríssimas, né, que podem levar até ao desenlace fatal. Então, podendo vacinar para todas essas doenças, é bom vacinar. Então, esse é o recado aí que a gente está fazendo aí para todos vocês, que a gente quer passar justamente, dividir essas informações, e quanto mais informações, as pessoas aí, com certeza, ficam mais precavidas, tem boas, o calendário vacinal do posto é muito bom, viu? Evoluiu muito nos últimos anos, como eu sempre digo, então eu estimulo sempre os pais a vacinarem os filhos, e só para terminar, eu queria dizer o seguinte,
É comum, às vezes, as pessoas no consultório, eu sou pediatra, perguntar sobre a vacinação das crianças com relação à febre amarela. Eu sempre devolvo uma pergunta. Espera um pouquinho, ele está vacinado, porque as crianças aqui na nossa região foram vacinadas em 2009 para cá, obrigatoriamente. Então, as crianças estão bem protegidas. E os adultos estão? Eu pergunto para os pais, vocês estão preocupados em vacinar seu filho, mas vocês tomaram a vacina de febre amarela? Muitas vezes eles falam que não. Então, tomem, porque o risco é tão grande para a criança quanto para adulto, principalmente quando se vai para áreas perigosas, que é a área de matas, onde muitas vezes os macacos, que são vítimas também, estão morrendo. Tá certo? Logo, logo, oportunamente, voltaremos com outro vídeo. Um abraço. Eu sou Ernesto Albuquerque, médico repórter, Rádio Cidadania FM. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.